como é a disposição da loja, como é a arrumação da loja, isso já vai chamar um público. Ou inibir. Ou inibir, é isso, exatamente. Se a loja for muito arrumada... pode pensar que o preço é muito alto, muito caro, né? eu não Pode vou crer. entrar. Não vou entrar Pode porque crer. é caro. É caro. Às vezes nem é. Nem é. Entendeu? Mas É o só um lojista, cuidado do lojista, porque ele né? teve um cuidado, arrumou e tal, ele às vezes é muito excesso, dependendo da área onde ele estiver, aquele cuidado, aquele zelo é necessário, porque é aquele público ali. Mas às vezes ele tem um desejo de deixar a loja bem bonita, porque é a expressão do trabalho dele. E é uma realização pessoal E é uma loja, Sim. né? Exatamente. Uma loja linda. Só que aquilo às vezes afasta o público de uma classe C e D que fica com É o receio público dele, né? de perder o público. Mas isso no Shopee, no Marketplace da vida, Já que eu já aparece. falei, não aparece, cara. Não aparece. E ele vai ter o retorno. Então, o meu grande trabalho é estimular aos meus clientes a, primeiro, enxergarem de uma maneira diferente, pensarem nessa nova opção, que é uma realidade inexorável, nós não vamos voltar atrás. Aquele varejo da época do meu pai, o Saara na época do meu pai, não existe mais. Não existe mais. Eu lembro de coisas assim, eu andando na cidade com meu pai com 15 anos, eu lembro os lojistas, maioria árabes, Verdade. né? Eu lembro dos planos econômicos, da correria que era, e final do ano, e como é que era. E a realidade hoje não é mais essa. Agora não é nem mais o Saara, né? Tem bastante chinês. Então, Verdade, né? Nem mais árabe, Não é né? mais... mas Seu você sobrenome vê, da China. mas Eu acho que ainda é a assim, muralha da China. mas ainda com essa transição, essa mudança, muitos lojistas permanecem. Mas se ele não entender que ele precisa se renovar, ele precisa buscar novos caminhos, novas oportunidades, sem deixar a sua essência, né? Sem deixar aquilo que o motivou a criar aquela loja, mas se renovar, ele vai ficar para trás. Olhando até para o Saara ali, o que eu vi muito claro é que o chinês, ele, cara, teve essa percepção da troca de canal muito rápido, muito rápido. Mas assim, eu acredito também que eles já vieram dentro dessa cultura de lá. Eu também Muitos desses acho. canais já vieram diretamente de lá. Então eles já tiveram essa percepção e mudaram rápido. Então quando vem a pandemia, eles fazem essa troca nem troca, né? Esse Já dão acrescento continuidade, né? Pra quem muito tá rápido. fazendo. Agora, as outras famílias, outras culturas que tem ali dentro do Saara estão começando a ter essa percepção e esse entendimento. Agora, alguns, né? Outros ainda persistem. Outros ainda são no reticentes, eles têm receio, têm medo de investir. Eles enxergam que é um gasto, não um investimento. E é uma pena. E vão ficar para trás. Mas a oportunidade é dada a Não todos. enxerga como uma oportunidade, enxerga como um gasto que não vale a pena, né? E aí, cara, quando você entra nessa conta de gasto e investimento, você se perde. Agora, o que eu queria ressaltar sobre isso tudo, cara, é que, como você falou muito bem, talvez hoje a entrada dos chineses ali no Saara, eles já vêm com uma outra mentalidade, porque já estão acostumados lá com esses marketplaces funcionando e sendo enormes. Então, eu venho de uma época que o lojista entendia que quanto mais local físico que ele tinha, mais chances dele ter uma fatia de lucratividade, mercado dele, né? uma fatia de mercado maior e uma lucratividade maior, da maneira do seguinte: às vezes o retorno num ponto, né, é melhor num que o outro, e aí faz esse balanço, no geral, a empresa está lucrativa, porque às vezes um ponto de venda vendeu mais do que o outro. Então a gente vinha numa época em que eram grandes cadeias, grandes lojas, com vários, né, locais de venda. Sim, sim. Com a entrada dos marketplaces e com essa venda digital, esse cara que tinha várias lojas, vários aluguéis e que ele achava que o retorno dele vinha pela quantidade de lojas abertas, ele vai se questionando. Porque elas já não dão o retorno individualmente que davam no passado. E aí o cara fica num dilema, porque às vezes ele está operando no vermelho
com uma operação muito cara. Coisa que você, no digital, a tua operação vai diminuir o teu custo. Sim, sim. E você tem aí mais escala, né? E vai escalar. Vai escalar. Porque a ideia do escalar dele era abrindo várias lojas. Hoje não. Então, eu tinha um grande cliente nosso que a mentalidade dele era essa. Aliás, ele construiu o patrimônio dele dessa maneira, porque a maneira de que se trabalhava até a entrada do digital era essa. Era o que tinha, né? Era você abrindo pontos e, conforme a maturação daquele negócio ali, dava o lucro e o resultado. Muitas pessoas, eu costumo dizer que a loja era que nem um carro. É que nem um cara que é motorista profissional. Ele tem o carro como uma ferramenta. Ele vai te emprestando dinheiro. A loja vai emprestar dinheiro pro lojista. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que devolver o dinheiro. Porque ela vai cobrar. Muitos que entenderam isso e tiveram a sua reserva conseguiram passar pelas dificuldades de uma pandemia, quando foi que o negócio tudo fechou, aquela correria. Fechou, né, cara? Imagina o cara que tá ali só com o físico e que às vezes não é nem questão de mentalidade, ele não sabe nem por onde começar a entrar no online. Então, esses que entenderam e tinham, né, uma reserva, ainda conseguiram aguentar. E aí a verdade o dinheiro chama dinheiro. Por que o dinheiro chama dinheiro? É justamente por isso. Porque em determinados momentos de dificuldade, situações aparecem, oportunidades que você só pode concluir se você tiver recurso na mão. Verdade. Se você não tiver recurso, você não... Por exemplo, vamos dizer que você queira me vender esse telefone aí. E você está apertado, você quer me vender um iPhone 14, mas você está numa necessidade, quer vender ele por, sei lá, R$1.000. Se eu tiver os R$1.000 aqui, eu vou comprar de você, vou fazer um excelente negócio, porque o iPhone hoje vale 4.000, sei lá. Então, o cara que entendeu isso, que tinha um colchão, que não é fácil administrar o negócio, e tem esse recurso, ele fez grandes negócios. Aumentou o patrimônio, aumentou... Agora, quem já estava apertado, quem já estava pela estrutura do negócio, que já não era um negócio rentável, que já estava passando por dificuldade, a pandemia veio solapar. E aí que as pessoas precisam aprender e buscar alternativas. E aí que eu entendi que eu, como representante também, tinha que ter essa sacada para esse novo. Que não é só o varejista, não é o comércio físico hoje que traz o resultado.